Nós vamos iniciar o momento do nosso culto, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Abra aí, por favor, a sua Bíblia no Salmo 105. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Salmo 105. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Salmo 105, versículo 1 ao 11. Salmo 105. Abra aí, por favor, a sua Bíblia, ou o celular, né, ou o tablet e assim por diante. Salmo 105, de 1 a 11, nós vamos ler. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Salmo 105, do versículo 1 ao 11. Curva a sua fronte, vamos orar. Vamos ter um momento de oração, de gratidão, de confissão de pecados. Então, peço para que você, em nome de Jesus, abra seu coração, creia na misericórdia de Deus, creia na grande misericórdia do nosso Deus e ore, peça a Deus perdão, se for o caso. Peça a Deus também que esteja ministrando na sua vida a vontade dEle, o querer dEle, e ore em gratidão a Deus. Ó Deus, nós queremos iniciar esse culto, Pai, numa expressão de gratidão ao Senhor por todos os benefícios que tem feito em nossas vidas. E, ó Deus, quando a gente vai na Tua palavra e lê, nós descobrimos que os benefícios do Senhor em nossas vidas foi nos conectar com o Senhor através de Jesus Cristo, foi nos perdoar, foi, ó Deus, nos dar a salvação, foi ministrar no nosso coração o Teu querer, a Tua vontade. Te louvamos, Senhor, por esses momentos que nos reunimos aqui em louvor, em adoração ao Teu nome, Pai. Nós também queremos expressar diante do Senhor aquilo que Tu sabes, mas expressar aquilo que nós também sentimos. Somos falhos, imperfeitos, e que constantemente, diariamente, necessitamos da misericórdia, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Mas Te louvamos porque o Senhor nos aceita, o Senhor nos recebe em Jesus Cristo, o Senhor nos salva em Jesus Cristo, o Senhor nos perdoa em Jesus Cristo, Pai. Por isso a nossa gratidão ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje, né, final de semana, alguns irmãos aqui da igreja e outros que não são também da nossa igreja, nós tivemos um encontro lá em Serra Negra, no Hotel Fazenda São Mateus, desde sexta à tarde até agora hoje, até as 2 horas da tarde, né? E somos gratos a Deus pela oportunidade que a gente teve de conviver um pouco com os irmãos lá que puderam ir, né?
E eu estou dizendo tudo isso porque, lógico, diante disso não teremos hoje a programação com as crianças, o culto especial com as crianças, tá? Então, devido à nossa ida lá, então aí houve um lapso, né, de comunicar isso, irmãos, com antecedência. Mas segure o seu filho aqui e vai ensinando ele, né, a ficar conosco aqui no templo. Também é um exercício, uma prática nossa aqui também, né? Quero passar a palavra para o Zabonini. Ele vai ter uns recados para a gente aqui. E escute bem o recado. Aí logo após, o Ministério do Louvor tem a palavra. Boa noite, irmãos. Queria dar um recadinho rápido sobre a árvore da família, né? Como já foi dito nos domingos anteriores. Então, até o momento de começar o culto, né? Como nós já começamos o nosso culto hoje. Então, quem teve que colocar os envelopinhos aqui já colocou, tá bom? E após o culto, né? As famílias que estão participando, que colocaram já o envelope aqui, após o culto já pode estar retirando. Aí a gente pede só para você riscar o seu nome ali, fazer um ok, colocar um X na frente do nome da sua família ali, para a gente ter o controle de quem já pegou, tá bom? E lembrando que daí no dia 11, né, no domingo de manhã, às 9 horas, a gente vai ter a revelação da família. A gente vai ter um café comunitário e a gente pede para que cada família traga um cartão para estar entregando para a família que você pegou aí e vai estar orando durante essas 2 semanas aí. Tá bom? Então, venha, pegue seu cartãozinho, quem está participando, após o culto. Tá? E quem também não estiver participando e queira participar com a gente do café comunitário, estão convidados também. Tá bom? Daí a gente pede que cada família traga algo para estar compartilhando aí no dia do café. No próximo domingo a gente reforça um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Muito obrigado. E falando também questão de Serra Negra, né? A gente teve lá 25 famílias, né, nesse nosso encontro lá. Tivemos 84 pessoas lá com a gente lá nesse encontro. Realmente, como o pastor falou, foi um momento assim muito gostoso, muito bom lá. E dia 4 a gente vai ter uma reunião aí. Vamos ver se pro próximo ano a gente mantém esse encontro lá. Tá bom? Obrigado, irmãos. O pessoal do Louvor pode vir. Eu estou fazendo aqui porque eu esqueci. Então eu não sigo o meu exemplo. Vem com antecedência. Se você não fala que hoje é o último dia, eu tinha deixado para outro domingo. Nós temos então, o Zabonini já comentou, uma reunião com toda a liderança da igreja próximo domingo de manhã, né? Então você que é líder, mesmo que não está aqui, mas está participando conosco do culto aqui, lá na sua casa, lembre-se, né, do nosso encontro para o nosso bate-papo, domingo que vem, 9h30. Boa noite, graça e paz. Vamos ficar em pé? Cantar algumas canções. De não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações de maravilhas. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais.
muito mais de Deus, muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações de maravilhas, de maravilhas, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus. Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Se aproxime aí de alguém que está aí ao seu lado, talvez no banco de trás, talvez no banco da frente. Se achegue aí. Você vai louvar a Deus por essa vida, você vai agradecer a Deus por essa vida. E eu não podia estar mexendo com o braço esquerdo assim, mas sai, né? Então, você vai orar por essa pessoa, vai fortalecer essa pessoa, vai pedir para que Deus esteja cuidando do seu lar, da sua casa, da sua família. Vai pedir para grandes coisas do Senhor serem realizadas aí nessa casa e sobre essa pessoa. Oremos. Senhor, Tu nos trouxe até aqui e nós Te adoramos, Te bendizemos por isso. Obrigado, Pai. Que o Teu cuidado, a Tua proteção repouse sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada pessoa representada aqui neste lugar, Pai. Como é bom ver a Tua igreja unida em oração. Como é bom também lembrarmos daqueles nossos irmãos que não estão aqui, alguns deles cansados, outros com seus afazeres, mas mesmo assim, o Senhor nos trouxe aqui para Te adorar, Te bendizer e celebrar a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor continue a fazer grandes coisas no nosso meio, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu não sei você, mas tem algo que captura o meu coração, enche o meu coração, e é um desejo de continuar a servir, adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Então eu quero convidar você a fazer isso com bastante alegria, adorar, cantar e bendizer o Senhor. Os montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro em Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor do início. Dos montes correm para o mar, Teu rio de amor pra mim. Eu abrirei
abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro em te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração, meu coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 faz um tempinho que nós não fazemos algo parecido com isso. Então, localiza a tua casa a partir daqui. Você vai estender os teus braços em direção ao teu lar, à tua casa, e você vai orar por ele. Você vai orar por ele. Faça isso. Aproveite esse momento. Senhor, ouça cada oração feita nesse lugar, pelas suas famílias, suas casas, seus... Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os diáconos para virem aqui à frente. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, esse é o momento de você adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Faça isso não por obrigação, mas por amor e uma resposta de amor a Deus. Todos os dias
orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por mais este dia na tua presença, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por cada irmão que está aqui presente, ó Pai, que deixou o seu lar e está aqui adorando e engrandecendo o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos e ofertas que aqui foram colocadas, ó Deus. Que o Senhor use para a honra e glória do teu nome, para o sustento da tua igreja, ó Deus. Obrigado também, ó Pai, por cada pessoa que dizima nesta igreja, por cada pessoa, Deus, que o Senhor tem sustentado, ó Deus, e tem aqui colocado os seus dízimos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Do início, meu Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele tem cuidado de nós. Outro igual não há. Todos os dias, todos os momentos, quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o nosso ser, com tudo que nós temos, te adoramos, te bendizemos, Senhor. Sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, porque majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os anjos ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, e estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Pra mim. Feche teus olhos. E se você pode, erga suas mãos assim. Nós cantaremos mais uma vez esse refrão. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis
te adoramos, te louvamos, te bendizemos, ó Deus. Tu és tudo que nós temos, tudo que nós necessitamos. E quando caminhamos contigo, não precisamos de mais nada. O Senhor nos satisfaz, o Senhor nos preenche, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos conduz, o Senhor nos direciona. Te adoramos. Amém, Senhor. As crianças, elas ficarão aqui, né? Então, cuide dos seus filhos. Fique com eles aí. Pastor, dá um jeito naquele menino lá do fundo, ó. E, meus irmãos, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 7. 27 não, 26. Por que eu marquei 27 ali? Tiago 2, do 14 ao 26. Carta do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo de número 26. Hoje eu estou usando a revista atualizada, então estaremos quase que todos nós aqui na mesma página hoje. Tiago 2, 14 ao 26, que diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se confirmou e se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Feche teus olhos, mais uma vez, nós oraremos. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra e queremos meditar nela. A Tua palavra é viva e eficaz, penetra nos nossos corações, e que nesse momento o Senhor faça uso do Teu servo, de tal forma que as palavras do Teu servo se confundam com as Tuas palavras, mas comunique o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Tiago é conhecido como Provérbios do Novo Testamento. Então, na última pregação que eu fiz aqui na igreja, eu meditei em Provérbios capítulo 10. E eu tenho a oportunidade de poder meditar no Provérbios do Novo Testamento, que é Tiago. Por que ele é conhecido como Provérbios do Novo Testamento? Porque ela é uma carta prática. Se você fizer uma comparação entre as cartas paulinas ela tem quase que sempre uma parte teológica muito densa. Romanos, por exemplo, vai do capítulo 1 até o final do capítulo 11, falando de uma boa teologia. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, atitudes práticas do cristão. Se você pega Efésios, você tem o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo com boa teologia. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, é parte prática. Tiago é um pouco diferente. Tiago, ele é o tempo todo prático. Ajam assim, façam assim, apresentem-se assim. Isso não significa que não há teologia dentro daquilo que Tiago
apresenta para nós. Mas essa praticidade é quase que consenso com todo mundo que Tiago não é somente para você pensar teologicamente, mas para você colocar em prática, a tal ponto que alguns teólogos têm chamado de provérbio do Novo Testamento. Mas isso também não significa que Tiago não tenha as suas dificuldades. Lutero, por exemplo, tinha uma grande dificuldade com a carta de Tiago, porque ele entendia que falava pouco acerca de Deus. É 1 ou 2 versículos no máximo que fala, que menciona, que cita, que diz acerca de Deus, que menciona o nome de Deus. E isso foi causando uma dificuldade com Lutero, a tal ponto de ele não excluir do cânon, está lá presente entre as 66. Se vocês pegarem o trabalho, a tradução que Lutero fez, está presente Tiago lá, mas é o último livro. Não é Apocalipse, é Tiago. Quase como que um apêndice. Quase como um livro um pouco rejeitado. Nós não podemos fazer isso porque você tem outros livros da Bíblia que nem cita Deus, né? Nem cita o nome de Deus no livro, mas Deus está agindo, trabalhando e atuando nos bastidores. Se nós excluirmos Tiago da Bíblia, a gente rejeita um ponto teológico muito importante para nós, que nós chamamos de inspiração. E inspiração não reside em dizer, falar, citar o nome de Deus, mas que, a partir da obra de Jesus Cristo, nós saibamos como viver aqui. E isso Tiago apresenta muito bem para nós. Certa vez eu preguei lá no Paviote a carta de Tiago inteira. E eu confesso que o capítulo 3, que fala sobre a língua, é um capítulo pesado. E depois o capítulo 4 também é bem pesado. Mas nós precisamos passar por textos assim, que falam ao nosso coração, que nos desafiam e que mexem conosco. O texto que nós lemos também é um texto muito difícil. É um texto que tem gerado debate entre teólogos de linha calvinista, linha arminiana, entre um grupo que entende que a salvação é pelas obras, outro grupo que entende que a salvação é pela fé. Você tem, no mínimo, 4 correntes diferentes. Eu não vou citar nome, eu só vou mencioná-las por alto, tá? Você tem uma primeira corrente que diz que o homem é capaz de sair da terra e chegar até o céu. Uma outra ideia que diz que o homem sobe da terra em direção ao céu e Deus vem em direção ao homem. E eles se encontram no meio do caminho. Você tem uma terceira teoria que Deus vem, perceba, a diferença do segundo para o terceiro é quem começa. No segundo era o homem, no terceiro é Deus. Deus começa a vir em direção ao homem e o homem sai em direção a Deus. E eles se encontram no meio do caminho. A quarta é Deus, vindo dos altos céus até a terra, por meio de uma pessoa, Cristo Jesus, e salvando o seu povo. São 4 maneiras diferentes de você enxergar. E esse texto está dentro de toda essa discussão. Obviamente eu não quero me ater a tudo isso. Mas pensando nisso, eu tenho um primeiro ponto que eu preciso destacar aqui para mim e para você. E que diz o seguinte: a Bíblia, como palavra de Deus, não falha, não erra e não tem enrosco. Deixa eu lembrar a palavra que eu escrevi aqui. Não há discordância na Bíblia. Isso significa que fé e boas obras, elas não estão aqui no texto uma contra a outra. E nós precisamos entender melhor isso. Porque algumas pessoas, no afã de defender a sua visão teológica, colocam uma em contrapartida da outra e entendem que as boas obras é sempre mais importante do que a fé. Tem um grupo religioso que fala acerca disso e eles são conhecidos como espíritas. Eles que falam que as boas obras nos salvam e que você precisa fazer cada vez mais boas obras para que você atinja um nível superior do seu nirvana e esse nirvana superior fará com que você se achegue ao céu. Por que eu estou falando que não há discordância na Bíblia? Porque se nós entendemos esse texto pura e simplesmente que a salvação é pelas obras, isso significa que ou Tiago ou Paulo estão errados. Porque Paulo fala que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou Paulo está errado, ou Tiago está errado. E se um está errado e o outro está certo,
Isso significa que a Bíblia tem discordância. E se você é bem inteligente, e eu sei que vocês são, o ponto que vocês chegariam é o seguinte: se a Bíblia está errada sobre isso, ela pode estar errada sobre outros aspectos. Se ela está errada sobre outros aspectos, ela pode estar errada acerca de Jesus. Se ela está errada acerca de Jesus, ela pode estar errada acerca de um todo. Então, isso é muito mais sério do que nós pensamos. A minha afirmativa é que nem Tiago e nem Paulo estão errados. Os dois estão certos. Então, é possível conciliarmos fé e boas obras, quando nós entendemos exatamente o que o texto diz. Uma fé sem obras é morta. Enquanto eu estudava, um pastor que vocês não devem conhecer, o nome dele é Hernandes. Eu acho que é Hernandes Dias Lopes. Vocês nunca ouviram falar acerca dele, né? Ele analisa esse texto e ele fala 3 aspectos. Ele diz que uma fé, ela pode ser morta quando ela não é evidenciada pelas boas obras. Mas ele diz que uma fé pode ser verdadeira, mas mesmo assim ser equivocada, que é a dos demônios. Crê em Deus. E ele fala de uma terceira fé, que é a fé como nós entendemos, que é a fé salvífica. Então deixa eu falar algo extremamente importante daquilo, até o VAR aqui, chamei até o VAR. Extremamente importante que nós temos falado nas últimas pregações sobre fazer igreja e atos de misericórdia. Nós só fazemos atos de misericórdia, nós só fazemos boas obras porque nós somos salvos. E não fazemos boas obras para sermos salvos. Então, Tiago está apresentando aqui exatamente o oposto daquilo que muitas pessoas estão discutindo por aí. Então, entenda, os reformadores apontam para a obra única da salvação por meio de Jesus. Isso está em concordância com o todo da Escritura. Só que os reformadores não excluíram Tiago. E eles são unânimes em falar sola Escritura, sola gratia, sola fé, somente Jesus Cristo, somente a Deus toda a glória. Isso significa que ou eles erraram, ou a Bíblia continua sendo consistente para nós. O que isso significa? Tiago está apontando a vida prática e cotidiana que a fé deve produzir em nós. Quando ele está falando, ele está dizendo da praticidade. E por isso que eu comecei lembrando que Tiago é uma carta prática. Tiago não está se propondo aqui a discutir teologia. Ele não está aqui sentado na frente dos saduceus, dos fariseus, dos mestres da lei e está debatendo teologia. Ele está falando para mim e para você que nós devemos, de maneira prática, ter boas obras para as pessoas que estão à nossa volta. E ele diz que se nós não temos boas obras em relação ao próximo, a nossa fé é uma fé vazia. Talvez, se nós estivéssemos no lugar de Tiago, nós usássemos a expressão, seria uma fé superficial. Mas para entrar na ideia de um dos meus mentores, eu tenho 3 mentores. Um deles é a ALJ. Vocês conhecem a ALJ? Esse vocês conhecem, né? O outro é o Cássio. O terceiro é o Pezzini. O Pezzini diz o seguinte: nós gastamos tempo demais discutindo teologia sistemática, quando deveríamos levar a praticidade do Evangelho de Jesus Cristo. E isso é tão evidente na história da igreja, que na Idade Média, a discussão teológica mais profunda era saber qual era o sexo dos anjos. Várias pessoas morrendo por causa da peste negra, e eles estavam discutindo qual era o sexo dos anjos. Era esse o debate teológico. Era esse. Naquilo que é chamado do período das trevas. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais, tem um filme muito bom chamado Brancaleone. Ele está no contexto da peste negra e como a igreja está sempre distante, nunca próximo daqueles sofredores, daqueles que estão amargurados e angustiados. Então, o que os reformadores falaram? A salvação é pela fé.
Então, Tiago não está falando nada diferente disso. Tiago está mostrando a praticidade de Deus para mim e para você. A praticidade da fé que Deus coloca em nossos corações. Então, pense nas boas obras como fruto daquilo que você tem vivenciado na sua fé. Segundo lugar, Deus, e aqui eu coloquei propositalmente Deus como o ponto central desse ponto. O ponto central desse ponto é ótimo, né? Redundante mais do que isso não precisa. Mas eu coloquei propositalmente aqui para fazer um contraste com... Parece que Deus está distante nessa carta, né? Mas eu quero que você perceba que não está. Ele está mais próximo do que você imagina. Então Deus nos orienta a cuidarmos daqueles que carecem. E ele vai usando exemplos disso, né? Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? É uma pergunta retórica. Você deve responder dentro de você. A resposta é nenhuma. Não vai ter proveito nenhum. O que isso significa? Que Deus nos orienta a cuidarmos daqueles que carecem. Ele não está escrevendo isso sujeito, verbo e predicado. Ele está fazendo você pensar acerca disso. Você meditar acerca disso. Isso significa que a sua conversão te levará ao encontro do perdido. Significa que a sua conversão te levará a olhar para aqueles que estão necessitados. Todo bom movimento começa muito bem e se não cuidar ele acaba se desviando. Teve um movimento no Brasil que é intitulado da Teologia da Missão Integral. Eu não vou falar sobre o todo acerca disso, mas ele tem um slogan muito interessante, vez ou outra eu repito ele, que é mais ou menos assim: o evangelho todo, todas as suas partes do evangelho, para o homem todo e para todo homem. O evangelho todo, para todo homem, para o homem todo e para todo homem. Com o tempo ele se desviou do plano original. O evangelho deles virou mais assistência social. Virou mais alguma autoajuda para as pessoas. Mas o slogan centrado no evangelho é extremamente importante. Isso significa que o evangelho, que é para mim como um ser completo, é para eu compartilhar para as outras pessoas. Mas eu não passo somente o evangelho num discurso. Eu passo com boas obras, com cuidado, com proteção, com auxílio. Eu lembro de algumas vezes que nós, como igreja, abençoamos pessoas. E eu vou citar algumas delas. Nós fazemos uma arrecadação mensal de um valor para distribuir cesta básica para as pessoas que necessitam. Várias e várias famílias da cidade já foram abençoadas. Por falar nisso, os nossos irmãos diáconos falaram que diminuiu essa arrecadação. Se você deseja colaborar, abençoa lá. Não é R$10 mais, né? É R$15. R$15 mensais para colaborar, comprar cesta básica e distribuir para os irmãos. Nós temos, ano após ano, arrecadado brinquedos para distribuir para as crianças da nossa cidade. Se você deseja nos ajudar nesse sentido, lá na Leila, o valor é R$20, você já compra o brinquedo para o menino e para a menina. Só que você vai ter que escolher lá entre as opções que tem, bom? Sendo para menino, sendo para menina, tá ótimo. Pode trazer, vai ser bênção demais. Pensando nisso, eu lembro, tem um presbítero nosso que de vez em quando sai da escola dominical e tem um pessoal que fica aqui na praça. E ele desce ali embaixo no mercado e compra uma marmita e deixa lá. Para aquelas pessoas. Eu não vou falar que é o Pericão. Vocês não ouviram esse nome, tá? Eu estou citando essas coisas para dizer que nós estamos aqui como igreja para falar do Evangelho de Jesus Cristo, mas também para auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. Para ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Eu não sei quantos de vocês sabem ou não, mas o pastor Antônio, ele é envolvido com 2 trabalhos na cidade. O primeiro deles é o trabalho com a guarda e com a PM, que
que é um trabalho de capelania, que é tão importante quanto tudo que nós temos falado aqui. Além desse trabalho, ele está envolvido com a CONSEG, que é o Conselho de Segurança da cidade, que também tem buscado ajudar e auxiliar a nossa cidade e demonstrar que nós somos igreja. O que eu quero falar? Perceba que o evangelho não está somente no nosso intelecto, nós temos tentado viver ele na prática, tentado auxiliar e ajudar pessoas que estão à nossa volta. E eu não vou nem começar a falar quantas pessoas que ligaram para o pastor Antônio, pedindo conselho, pedindo direcionamento, pedindo oração, e nem a quantidade de pessoas que pediu isso para mim também. Perceba, nós podemos fazer muito mais como igreja. Eu tenho sonhado com a nossa igreja aqui envolvida nos maiores eventos sociais da cidade, não para aparecer, pode ser nos bastidores, mas para o evangelho penetre ali também com ações constantes e diárias. Eu nem mencionei um casal que trabalha no fórum que ajudou famílias aí na cidade, né? Nem citei isso, tá? Terceiro lugar. Terceiro. Uma fé que não é vista não é fé. Vocês já ouviram a expressão? Eu ouvi essa expressão quando eu era um adolescente. Foi quase ontem. Mas ouvi. É mais ou menos assim. O crente 007. Eu lembro que o pastor Antônio ele fez uma pregação e daí ele foi fazendo crente 6 horas, o crente 007. Ele citou vários assim. Na verdade não foi a pregação, estava no boletim e ele estava lendo o boletim nos avisos e citou ele. E tinha o 007 lá. É crente, mas ninguém sabe. É isso que Tiago está combatendo aqui. Ele não quer que a fé se torne algo privado. E é exatamente isso que o mundo à nossa volta tem falado. Você tem a sua fé, ela é sua. Ou é mais ou menos assim, você tem a sua fé é sua no domingo. De segunda a sexta você é funcionário tal. Só que isso está errado. Nós não somos professores, advogados, pessoas que trabalham em vários ramos e que são cristãos. O primeiro ponto é que nós somos cristãos. E depois nós somos professores, advogados, engenheiros, fisioterapeutas, da área contábil e por aí vai, motoristas. Primeiro nós somos cristãos. O que isso significa? Que é esse o ponto que influencia a nossa vida. Por isso que uma fé que não é vista não é fé. Porque nós nunca fomos chamados para viver uma vida escondida, mas uma vida que evidencia Jesus Cristo. E o que Tiago está falando é o seguinte: quando você vive a partir das boas obras, a sua fé é uma fé que é vista pelas outras pessoas. Não é só um discurso bonito de vez em quando que você faz. Porque todos nós caminhamos com pessoas. Você tem um círculo de influência. Pessoas nas quais você se relaciona, elas são de 5 a 10, que são altamente afetadas pela maneira que você fala, a maneira que você pensa, aquilo que está dentro do seu coração. E de vez em quando, aquilo que nós falamos não influencia bem. Mas a nossa prática. E de vez em quando você não fala nada, você só pratica. E está influenciando essa pessoa. Está fazendo algo significativo que as pessoas perceberão e imitarão. Isso acontece conosco. Os seus filhos imitam vocês. Eles falam como vocês falam, eles comem como vocês comem. Eles pegam na colher da mesma maneira que vocês pegam. Aqueles trejeitos que vocês têm é replicado neles. Eu falei de filhos, o seu cônjuge também. Ele começa a falar como você fala, agir como você age e por aí vai. Um exemplo bem simples, eu sempre acordei mal-humorado. A Josi acordava cantando.
A Josi. Mas ela ainda não atingiu o nível superior. Um dia, quem sabe? Não, misericórdia. Nós influenciamos as pessoas, direto ou indiretamente. Claro, obviamente, nós somos chamados para ser testemunhas de Jesus Cristo. E ser testemunha de Jesus Cristo implica numa mensagem. A proposta de Tiago é que não seja somente essa mensagem, seja essa mensagem com as nossas boas obras. Então você trabalha de maneira honesta, você age na sua família e na sua casa de maneira honesta, você cuida das pessoas que as outras pessoas não queriam cuidar. Sabe aquelas pessoas que os outros rejeitam, não querem nem mais saber? Você ajuda elas, você abraça elas, você acolhe elas. Aquelas pessoas que estão longe, distante. Nós estávamos em Serra Negra esse fim de semana, né? Foi um tempo muito bom. Tem uma piscina aquecida que eu fiquei lá quase que o fim de semana inteiro. Só não dormi lá porque não dava, né? E uma hora eu estava no canto da piscina e de repente a Marli e a Fatinha perceberam que eu estava lá isolado. E elas, você tá aí, tá bem? É uma atitude simples de se preocupar com os outros. E é importante lembrarmos disso. Eu estou lembrando da pregação do pastor Antônio, quando ele falou da Dor. Ela só costurava. E para nós, o só parece bem diminutivo, né? Quase como diminuindo. Mas o que ela sabia fazer, ela ajudava os outros. De vez em quando as pessoas só querem um ouvido. Não precisa ser nem os dois, tá? Um só para desabafar, falar. Boas obras estão muito além do que nós estamos pensando ou querendo falar ou diminuí-las aqui. Então, não é somente um credo que nós estamos falando. Há um credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e por aí vai. Tem um credo, nós cremos nisso. Isso está enraizado em nós. Isso está dentro do nosso coração. Então, não é somente um credo. Também não é somente um dogma, uma doutrina. A doutrina, eu falei que não ia mencionar questão teológica, mas é só para esse ponto, tá? O dogma referente aqui que as pessoas entram em combate é a justificação pela fé. A justificação pela fé é um ato judicial, penal, na qual Deus declara que você é aceito por Ele, não pelas suas obras, mas pela obra de Jesus Cristo. E é aqui que a justificação pela fé entra em contrapartida com as boas obras. Só que o que Tiago está falando é que não é somente um dogma. Perceba, é um dogma, mas não é só isso. É o dogma somado com uma vivência cristã coerente. Você já ouviu aquelas pessoas que elas falavam alguma coisa e o discurso dela desdizia o que ela estava falando? A prática dela fazia isso? Tem um termo dentro do meio acadêmico para isso. É lógica. Você aprende lógica numa faculdade para que aquilo que você diz num ponto não possa ser desdito em outro ponto. E isso forma um discurso coerente. Aquilo que os nossos professores escreviam para nós assim, coerência e coesão. Lembra? Você escrevia a sua redação lá e o professor escrevia assim, precisa de mais coerência e coesão. O que te ajuda nisso? Lógica. Para que os seus argumentos fiquem todos em concordância. O que Tiago está propondo é que o nosso discurso, a nossa teologia, o nosso dogma, esteja de acordo com aquilo que nós vivemos e praticamos. É isso que ele está propondo. É essa a ideia que está na mente. E por que ele propõe isso? Porque muitas vezes nós sabemos muito e praticamos pouco. Você faz isso. Se você fez a faculdade, você lembra 100% daquilo que você aprendeu na faculdade?
Você colocou em prática 100% daquilo que você aprendeu na faculdade? Se bobear, você já esqueceu. Na verdade, você tem uma síndrome aí. A cada semestre você esquecia o anterior. É ou não é? Você nunca lembra para frente. Você sempre esquece. Daí você precisa revisitar lá. Revisitar. Perceba, eu não estou falando que a nossa teologia está errada. Muito pelo contrário. Nós temos uma boa teologia. Um dos presidentes da igreja presbiteriana, alguns anos atrás, falou assim: aqueles que conhecem a teologia presbiteriana não saem da igreja presbiteriana. Amam ela. Então perceba, o nosso problema não é esse, o nosso problema é prático. E outros grupos por aí assumiram dianteira naquilo que nós deveríamos fazer e falar. Já que eu já fiz vários merchans da nossa igreja, vou fazer mais um. A partir do ano que vem, nas terças-feiras, nós teremos artesanato. Curso de artesanato. Você que deseja aprender, para até se tornar uma fonte de renda, quem sabe, ou para você ter um hobby na sua vida, pode vir, vai ser bem aceito. Então não é somente um credo, não é somente um dogma, e também não é uma fé sem frutos. Precisa frutificar. Precisa frutificar. De vez em quando nós estamos na igreja e não frutificamos. Mas se vocês lembram uma parábola que Jesus contou, ele falou que se a boa semente cai numa boa terra, ela produz fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Nós precisamos frutificar no reino. Quarto lugar, ateísmo é uma loucura. Eu acho interessante quando o Tiago fala isso. Ele fala assim: crês tu que Deus é um só? Perceba, Tiago, irmão de Jesus, se converteu, passou a crer, crê na divindade de Jesus, e agora ele está afirmando assim: você crê que Deus é um só? Você tem uma teologia por detrás aqui, que é aquilo que nós chamamos de trindade, que ela está presente desde o Antigo Testamento e até o final da Bíblia. E ele está falando acerca disso. E ele não questiona isso, mas ele coloca uma afirmativa que nós não colocaríamos. Nós iríamos para Gênesis, mostraríamos o Espírito Santo pairando sobre as águas, iríamos para Colossenses, que fala que Jesus estava na criação e que tudo foi feito por meio dele, tudo para ir mostrando a trindade. Tiago fala assim: olha, creu bem, mas até os demônios creem nisso. Então, perceba, o ponto é o seguinte: ateísmo é uma loucura. Se até os demônios creem em Deus, creem que eles são um, não crer em Deus é uma loucura. Nós cremos nele. Nós confiamos nele, nós temos fé nele. A discussão de Tiago não é nesse ponto. Mas nesse aspecto é importante você lembrar que até os demônios creem, é uma insensatez, uma tolice, uma loucura nós não crermos em Deus. Uma loucura. E como eu falei para a Tamara que eu ia ser breve, em quinto lugar e último, Deus aponta para uma fé bíblica. Os dois exemplos que ele usa aqui, o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe, são exemplos bíblicos. E ele vai falar: cumpriu a Escritura. Eu só acho que quando o Tiago argumenta aqui, ele coloca os pontos fora de ordem. A citação que ele faz primeiro, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça, é um texto anterior, é Gênesis 15, versículo 6, que é anterior a Gênesis 22, quando ele oferece Isaac como sacrifício. E significa que, primeiro, ele creu em Deus antes de realizar a boa obra. Então, para mim, Tiago colocou na ordem inversa aqui. Significa que lá em Gênesis 15, ou até mesmo antes, Abraão já cria em Deus. E depois, lá em Gênesis 22,
ele entrega o filho dele como boa obra diante de Deus. Nesse argumento, ele inverte. Ele coloca primeiro o sacrifício e depois ele apresenta que Abraão creu. Só que ele creu primeiro. Ele creu primeiro. E aí você tem a citação de Gênesis 15, versículo 6, quando ele fala imputado para a justiça. A palavra justiça é a palavra tzedeque, que é a mesma palavra usada no grego. Quando o grego vai ser traduzido para o grego, a mesma palavra da Septuaginta é utilizada em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados por Deus. Deixa eu abrir aqui, Romanos. Cinco, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis 15, versículo 6, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa palavra justiça e a palavra justificados é a mesma palavra na Septuaginta. O grego do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento concordam. E significa que a justificação é uma ação sobrenatural de Deus, feita pontualmente, e que os méritos são os méritos de Jesus Cristo. Perceba, Tiago não está falando nada diferente de nós. Abraão creu. E creu primeiro, e depois fez as boas obras. A outra citação é a citação de Raabe. E ela acolheu os emissários. E ela foi cuidada. Não perdeu a sua vida. Foi uma boa obra. Uma boa obra, uma boa ação. Agora, diferentemente de Abraão, Tiago não afirma que ela creu. Mas é interessante como Raabe é colocada em Hebreus, capítulo 11, no rol da fé. Quando ela é inserida no rol da fé, significa que ela não foi salva pelas obras, mas porque ela creu naquilo. Ela acreditou naquilo. Isso significa que Deus tem maneiras diferentes de salvar pessoas por aí. Algumas, Deus promete filhos e uma descendência. Seria como as estrelas do céu, como as areias do mar. Outros, Deus fala que vai destruir uma cidade. E uma mulher com medo acolhe 2 espias. Outras pessoas, aqui dentro da igreja, ficaram na igreja por causa do futebol. Começaram a jogar com os meninos e ficaram. E Deus foi tocando no coração. Outros começaram a namorar e casaram. Deus trouxe para a igreja. Então aqui, Deus tem maneiras diferentes de salvar as pessoas. Mas a nossa salvação não para. É semelhante a um casamento. E eu tenho falado isso em alguns casamentos. Casamento não é a linha de chegada, é a linha de início. É o que vem depois do casamento, da cerimônia que importa. Você foi salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor, pela fé. O que vem depois é o que importa agora. Como você vive isso. Como você caminha a partir disso. Então, eu tenho 2 expressões. A primeira, tenho 3, na verdade. A primeira eu já falei. Deus aponta para uma fé bíblica. Mas a segunda, Deus aponta para uma fé atuante. Você faz. E terceiro, Deus aponta para uma fé viva, em contraste com uma fé morta. Ele nos chamou para vivermos dessa maneira. Isso significa que o evangelho é um estilo de vida. Não é algo que você veste no domingo, mas é algo que afeta a sua segunda-feira. Como que é a sua segunda-feira, se Jesus viver ela com você? Deixa eu te lembrar, ele vive, viu? Ele está com você amanhã, na hora que você estiver fazendo os seus afazeres. Ele vai estar com você quando você estiver deitado, dormindo. Como que você viveria se você tivesse essa consciência e se você visse Jesus vivendo com você? Você já imaginou? Eu quero ir para o final. E eu tenho só 3 aplicações.
Primeira delas, saiba em quem você crê. Eu preciso falar isso. Porque alguns grupos por aí só têm falado para você assim, faça. Então eu preciso aplicar dizendo, saiba em quem você crê. E é interessante que essa expressão é utilizada muito por Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Sabemos que a nossa esperança não é vã. E por aí vai. Nós precisamos saber em quem nós temos. Nós cantamos isso aqui, né? Eu sei quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós temos pensado. Saiba em quem você crê. Leia o maior número de livros possível para você sobre teologia sistemática. Leia Wayne Grudem, leia Louis Berkhoff, leia o Charles Hodge, leia João Calvino, leia Lutero. Vocês já ouviram a expressão rato de biblioteca? Mas não seja somente um rato de biblioteca. Viva tudo. Coloque em prática. Evidencie tudo isso. Segunda aplicação. A nossa fé é verdadeira. E eu quero crer que a minha e a sua fé é verdadeira. Então a nossa fé verdadeira produzirá fruto. Viva esse evangelho. Coloque em prática e você vai ver os frutos. Terceiro e último. Nós seremos uma igreja forte na medida em que fizermos igreja para os outros. Eu vou repetir isso. Nós seremos uma igreja forte na medida em que fizermos igreja para os outros. Quando nós fazemos igreja somente para nós estamos mais próximos de um clube social do que de uma igreja. Fazer igreja para os outros é que a gente sempre pensa nas pessoas que estão lá fora, e não nas pessoas que estão aqui dentro. Nesse sentido, Tiago é extraordinário, né? Ele fala o que tem que falar, doa quem doer. Nós precisamos disso. Ouvir o que precisa ser dito da parte de Deus para as nossas vidas. E as pessoas lá fora também precisam, porque elas estão perdidas nos seus delitos e pecados. Estão mortas nos delitos e pecados. E é somente Jesus Cristo que traz vida. Nós precisamos falar para ela, pensar nela, evidenciar, agir, produzir coisas para os outros. E quando eu estou falando disso, eu estou lembrando que a palavra igreja literalmente significa isso. Igreja é chamado para os de fora. Então só há igreja de fato e de verdade quando a gente está pensando nos perdidos. Agora, como nós pensamos nos perdidos? Como? Boas obras. Boas obras. Você pensa nos perdidos quando você convida o seu vizinho para participar do seu eco. O seu eco é um grupo de comunhão e oração. É sim. Mas como nós somos cristãos e nós queremos fazer boas obras, a gente convida o nosso vizinho. Convida ele. Nós fazemos boas obras e fazemos uma igreja para os outros quando nós pensamos numa atividade em que a gente possa alcançar esses carros que ficam passando o tempo todo aqui na frente. As pessoas que sentam para comer lanche ali. E nós queremos ser uma igreja. Queremos. Sonhamos com isso. Vocês lembram como que era? Eu nem sei dizer se era visão, missão, se era slogan da igreja. Eu vou usar o termo slogan, tá? Mas era ser uma igreja amável, comprometida com Jesus, cheia do Espírito Santo, evangelho. Se nós colocarmos isso em prática, nós seremos uma igreja. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Enquanto o pessoal do louvor vem à frente, nós vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor produza em nós uma fé bíblica, viva,
edificante. Que o Senhor tire dos nossos corações toda a dúvida acerca daquilo que a tua palavra trabalha com tanta naturalidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, nós queremos adorar o nosso Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis, Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vou convidar o Antônio Luiz, ele vai orar. Ele ora e eu impetro a bênção. Está pronto, Pai. Como nós precisamos, Senhor, aprender a ser igreja. Como nós precisamos, Senhor, aprender a fazer igreja, Pai. Talvez no dia a dia, nas lutas da vida, passa ano, e passa mais ano, e nós vamos esquecendo, Pai, que o Senhor nos chamou. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós precisamos fazer igreja. Temos a Tua palavra que nos ensina a fazer igreja, Pai. Então nós não temos desculpa a dar. Nós precisamos só voltar para a Tua palavra e aplicar a Tua palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque aqui nós somos desafiados a fazer igreja. Te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada um de nós, que temos sido domingo após domingo a sermos desafiados a fazer igreja. Toca com o Teu Espírito Santo, abre os nossos olhos.
Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Pastor, minha proposta é que a gente divida, então. Ó, eu faço aquela parte da sacerdotal, o pastor faz a... O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e dê a paz. Queridos e amados irmãos, que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.